Apareço. Ei, gente, passei a tarde inteira aqui pensando no que fazer em relação a, sei lá, a procurar estudos, né, inspirações sobre design de interiores. E aí apareceu do nada assim uma propaganda sobre o interior de design no Japão. Eu falei e pensei, por que não? Então tá aqui, vou falar um pouquinho, né, da nossa dessa cultura tão linda, tão milenar e que eu tô assim, só de fazer a pesquisa, estudar aí para apresentar para vocês, eu adorei. Olha só, o Japão é um país asiático, né, banhado pelo oceano. Por que que eu estou falando sobre isso, gente? Porque quando a gente vai fazer um design de interiores de uma casa, de uma residência, a primeira coisa que eu vou me preocupar é aonde está essa casa, como que é o clima do local. Lógico que eu morando aqui no estado onde eu moro, né, que é o Espírito Santo, eu sei como que é o clima predominante, mas muitas vezes essa casa pode estar perto, muito perto da praia, como pode estar lá no interior do estado, que tem um outro tipo de clima, tem uma outra atmosfera. Então, a primeira coisa é entender aonde que essa casa está. Então, para falar do design de interiores no Japão, eu quis entender um pouquinho, né, desse país tão interessante e instigante. A infraestrutura, como todos sabem, nós brasileiros sabemos, quem já foi no Japão viu que é maravilhosa, né? Hoje, atualmente, é o maior produtor de energia elétrica do mundo e possui a sexta maior malha rodoviária também do mundo, certo? Então, assim, o clima também ele vai entre 21 graus centígrados, pode chegar até -8 graus. É um clima assim bem oscilante, mas também depende da região, né? Ó, o primeiro deles por exemplo, a temperatura, ele tem dois tipos de clima. Primeiro, a temperatura fria, com média eles chamam de fria, de 21 graus, né? E depois vai e pode chegar a -8 graus. Então, é mais ou menos assim, mas não é o caso. Então, não é o caso agora para o caso do meu estudo, né, de design de interiores. Isso é só uma curiosidade de um modo geral. Depois, se nós quisermos, a gente aprofunda melhor sobre o assunto. O que é ser japonês, né? O que é essa cultura japonesa? Ela é conservadora, ela é coletivista, valoriza sobretudo a ética, a disciplina e submissão ao sistema, cuja organização social é altamente hierárquica, reflexo dos conceitos da Idade Média. No entanto, é um dos países com menor índice de desigualdade social. Então, isso também já é muito bom, isso é maravilhoso, né? Porque depois você explica, né, a casa, a qualidade de vida, o conforto que ela traz. Mas então, pesquisando, eu sinceramente ainda não tinha ouvido falar do design japandi, que é a junção do japonês com o escandinavo, que vem sendo utilizado hoje em dia, né, no estilo de decoração. E assim, gente, amei, tá? Esse é um tipo de design que eu sinceramente, eu me identifiquei bastante. Por exemplo, ó, um dos princípios do interior design no Japão é trazer esse ambiente sereno, muita serenidade. E para que tenha um ambiente sereno, a gente precisa de quê? Quanto menos informação, menos confusão, melhor. É entrar e você olhar e entender onde você está, cada elemento se encontra, né? Por exemplo, olha aqui, que lindo. Olha só, por exemplo, olha o detalhe desse quadro aqui atrás. Não tem nada, é apenas uma moldura. Mas, para a cultura, né, japonesa, deve ter o seu significado. E a presença de plantas em casa também não falta, gente, foi o que eu observei. Olha aqui, que maravilha, essa combinação de textura, de cimento queimado. Isso aqui é uma recepção de um escritório. Olha aqui o verde de novo presente, essa iluminação serena, assim, maravilhoso. É um estilo que eu me identifico bastante, que eu tenho visto também muito aqui no nosso design brasileiro. Então, um dos pensamentos que eu gostei muito do pensamento japonês, que diz assim, nunca desista. Esse aqui é só para eu dar uma acalmada aqui, que eu estou um pouquinho nervosa nessa apresentação.
Depois, olha só, outra aqui, uma característica desse design japonês, né, da cultura japonesa. Uma coisa que eu percebi, gente, são linhas muito, sempre linhas retas, né, que traz a sensação de limpeza e ao mesmo tempo também as linhas retas remonta a como se diz, agora esqueci a palavra, mas enfim, é interessante ver, é o poder, né? Aquela linha que começa e termina. Então, e essa paleta de cores também, vê? Que paleta maravilhosa, tranquila. Olha só esse quarto aqui também. Olha, e sempre presente, olha, a vegetação, né? É algo que a gente usa pouco. Tenho visto, assim, em alguns casos de design brasileiro, alguns arquitetos e designers têm colocado plantas dentro do quarto, mas ainda não é muito comum na nossa arquitetura. E olha só que diferente esse móvel aqui atrás desse sofá. Foge, né, daquele clássico que nós usamos muito no Brasil, aquele móvel atrás do sofá, mas então olha só que lindo, gente. Olha aqui mais uma vez uma planta aqui, nesse caso um bonsai, e essa paleta maravilhosa, tranquila, né? Esse sofá que dá a sensação de conforto, dá vontade de você sentar, de ficar nele, né? Então transmite, pelo menos para mim, me transmite, me traz essa sensação. E aqui mais uma vez, vê os de cores muito claras, né? A paleta dos tons terrosos está muito presente. Plantas, sempre plantas. A planta né, faz parte. Aqui eu encontrei esse design aqui, arquitetura moderna brasileira, mas eu creio que também se inspira muito na nossa cultura, na cultura japonesa, né? O verde muito presente. E olha aqui, eu sempre falo, eu estou fazendo um projeto que os proprietários eles gostam muito da natureza, de estar ao ar livre. Então aí pensei com a minha colega, por que não trazer essa vegetação para dentro de casa? Então como que vamos fazer? Aqui é um exemplo, né? Portas de correr, que quando eles estão aqui podem abrir, ter a sensação que essa natureza está entrando dentro de casa. Então menos portas, menos muros, mais fluidez através do vidro, né, do uso do vidro. Então, assim, muito linda essa sala aqui, talvez para a gente, para nós, cultura brasileira, colocaríamos um pouco mais de adorno aqui, mas assim, perfeita. Tá aqui uma cozinha também bem clean, bem limpa, sem também muitos adereços, né, linhas retas. Aqui o verde, além do verde como planta está presente, o verde também, a cor, a paleta do verde também é muito presente no design japonês. Está aqui essa sala, mais um exemplo da natureza que entra para dentro da casa, né? Então, a imersão da natureza através do design, através da arquitetura, assim, é um ponto-chave para o design, a inspiração no design japonês. Vocês veem aqui esse design trouxe aqui, olha, um tapete bem colorido para quebrar, né, esse ar um pouco sombrio do branco, muito branco. Então, assim, muito interessante. E aqui também, mais uma vez, né, uma ideia de um móvel para abaixo da escada, bem interessante, cores assim perfeitas e muita planta, tá vendo? Aonde eles podem ter plantas, a planta ela chega. Olha aqui um ripadinho discreto aqui atrás, uma forma diferente, né, de trabalhar o ripado. E aqui, gente, olha só, dá vontade de tocar, dá vontade de pegar. Essa é a sensação que eu tenho quando eu vejo essa composição aqui. E esse azul que acalma, né, que remete ao bebê, ao recém-nascido. Lindo demais. E não poderia deixar, né? Não poderia deixar para trás a questão da tecnologia. Você vê que eles são tão assim para frente que até a tela do computador, olha só, toda, toda transparente. Mas esse aqui não é o assunto para agora. Eu trouxe só para mostrar como que é a leveza do design inspirado
na arquitetura e design japonês. Eu estou amando e vou depois tentar trazer mais coisas para vocês a respeito dessa cultura, que tem todo o meu respeito.